Você está escutando o podcast Coffee and Resistance Literature, Promoting Cultural Exchange Through Literature, realizado pelo CRENAC com o apoio da Embaixada Americana em comemoração aos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast intitulado Coffee and Resistance Literature, Promote Cultural Exchange Through Literature, que em português se traduz como Café e Literatura de Resistência, promovendo o intercâmbio cultural através da literatura. Eu me chamo Maria Luísa Queiroz, sou graduanda do curso de Letras de Língua Inglesa na Universidade Federal do Pará e é uma honra estar participando desse projeto com minhas colegas Adriele e Naira. Olá, me chamo Naira Costa e sou formada pela Universidade Federal do Pará em Letras de Língua Inglesa e estou muito entusiasmada para conversarmos sobre essa brilhante obra. Olá, eu sou Adriele Ferreira, também sou formada pela Universidade Federal do Pará em Letras Língua Inglesa. Estou muito ansiosa para conversarmos hoje sobre esse livro e espero que nossas contribuições sejam enriquecedoras para quem leu e para quem ainda irá ler essa obra. Como está descrito no título do episódio, hoje discutiremos sobre a obra de ficção científica Kindred, Laços de Sangue, da autora Octavia Butler, conhecida por muitos como a Dama da Ficção Científica. Esta é uma das suas obras mais aclamadas. Agora, dando início às nossas discussões, Naira, você pode nos contar um pouco sobre quem foi Octavia Butler e a influência dela para a literatura de resistência? Posso sim, Luísa. Octavia Butler é amplamente reconhecida como uma das autoras mais influentes do gênero de ficção científica, destacando-se particularmente por suas narrativas de resistência. Butler foi uma das primeiras mulheres negras a alcançar notoriedade em um espaço literário dominado por homens brancos. Sua trajetória é marcada por desafios consideráveis, como a pobreza, a dislexia e o racismo, tanto no meio acadêmico quanto no literário. Parafraseando a autora, abre aspas, comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco, fecha aspas. Então, apesar das diversidades, ela utilizou sua escrita para explorar questões complexas de identidade, poder e opressão, abordando temas de resistência com uma profundidade única, trazendo assim novas perspectivas. Inspiradora sua história, sem dúvida. E como ela conseguiu fazer isso na obra Kindred? Adriele, poderia nos apresentar os elementos principais da trama? Bom, Kindred foi publicado pela primeira vez em 1979 e permanece sendo uma obra extremamente relevante na atualidade. A narrativa acompanha a história de Dana, uma jovem escritora negra da Califórnia dos anos 1970. De forma misteriosa, ela é transportada no tempo para o sul dos Estados Unidos em 1815. É válido destacar que no ano de 1815 foi um período pré-guerra de secessão nos Estados Unidos. Nessa época, a escravidão estava no seu auge mais devastador, o que é um problema para ela. Lá não havia garantia alguma de liberdade. Dana descobre que suas viagens no tempo estão conectadas a Rufus, um de seus ancestrais brancos e filho de uma família escravocrata. Para garantir sua própria existência, ela precisa protegê-lo, enquanto navega por uma realidade brutal e opressora. É interessante pensar no quanto essa situação colocou Dana num dilema, porque ela precisa proteger aquele que simboliza o opressor para preservar sua linhagem, enquanto luta para manter sua identidade e dignidade. Dana não é apenas uma mulher negra do século XX, sendo levada de volta ao passado. Ela acaba sendo exposta a experiências e uma herança histórica de luta e dor, de um jeito muito visceral. A viagem no tempo permite que ela compreenda o que seus antepassados enfrentaram, o que reforça ainda mais sua resiliência. E o conceito de resistência não é algo tão distante, é quase instintivo para ela. A personagem é claramente uma representação poderosa de resistência, tanto física quanto psicológica. Transportada para o passado escravocrata dos Estados Unidos,
ela é confrontada com a brutalidade de um sistema que desumaniza e subjuga os negros, mas ela se recusa a ser definida por essa realidade. Sua resistência se manifesta na habilidade de preservar sua identidade e humanidade, mesmo diante da violência, do medo e da opressão. Além disso, Dana encarna a luta intergeracional, ao vivenciar as dores e os traumas de seus antepassados, tornando-se um elo vivo entre o passado e o presente. Sua jornada não é apenas uma sobrevivência individual, mas uma forma de confrontar e desafiar as estruturas de poder que continuam a ecoar na contemporaneidade, reafirmando a força e a resiliência das vozes marginalizadas. Exatamente, Luísa. O título Kindred, que na sua tradução literal significa parentesco ou parente, reflete diretamente a conexão ancestral entre os personagens do passado e do presente. Essa ligação ela transcende o tempo, mas ela também expõe aos paradoxos das relações de poder que persistem através das gerações. A ancestralidade é, ao mesmo tempo, uma força e um fardo. No caso de Dana, ela é levada a revisitar a história de seus antepassados, enfrentando diretamente os horrores da escravidão. Essa experiência não é apenas uma reconstrução histórica, mas também um convite à reflexão sobre como o passado molda nossa compreensão do presente. Octavia nos lembra que resistir não é apenas um ato de sobrevivência, mas é também uma afirmação da nossa humanidade. Sua obra é um chamado para que não esquecemos das lutas que moldaram nossa sociedade e para que continuemos a questionar as estruturas da opressão. Referentes à relação de poder entre gerações mencionadas pela Naira, Rufus, apesar de criar um certo afeto por Dana, permanece desempenhando o papel de opressor. Ele foi condicionado a isso desde criança, por influência do meio em que vivia e também pela relação violenta e abusiva que tinha com seu pai. Um exemplo disso está no capítulo Incêndio, quando Rufus tenta atear fogo na cortina do quarto e Dana chega a tempo de impedir e o questiona sobre qual seria o motivo dele ter feito isso. Então ele explica em um trecho do capítulo, abre aspas, por ter me batido. Olha, ele se virou e levantou a camisa para que eu pudesse ver os vergões compridos e vermelhos cruzando sua pele. E vi marcas antigas, cicatrizes feias de pelo menos uma surra muito pior. Ele disse que peguei dinheiro de sua escrivaninha, e eu disse que não peguei. Disse que eu estava chamando ele de mentiroso, então ele me bateu. Fecha aspas. Esse trecho nos mostra que essa relação abusiva em que o pai dele o oprimia o levou a tornar-se um opressor no futuro. Rufus é um personagem complexo, vive uma luta interna que reforça o trauma e a continuidade dos ciclos de opressão. Dana é um exemplo de resistência ao desafiar o sistema escravocrata, mesmo sobre as piores circunstâncias. E a obra traz esse ponto de forma impactante, como quando ela descreve as surras e a opressão com tanta intensidade. Naira, tu achas que isso é uma crítica de Butler à maneira como a discussão sobre a escravidão é negligenciada até hoje? Com certeza. A história deixa bem claro que a experiência de Dana não é apenas física, mas também psicológica, revelando o peso traumático da história que a sociedade muitas vezes ignora. Butler nos lembra que essas marcas não desaparecem e precisam ser lembradas. Essa resistência abordada em Kindred me remete ao filme brasileiro Branco Sai, Preto Fica, de 2014, do diretor Ardilei Queiroz, sendo uma obra de ficção científica e denúncia social que aborda as consequências do racismo estrutural no Brasil. A trama se passa em Ceilândia, no Distrito Federal, e acompanha 2 homens negros, sobreviventes de um violento ataque policial ocorrido em um baile de black music dos anos 1980. Um deles ficou paraplégico e o outro teve uma perna amputada. A narrativa mistura elementos de documentário e ficção distópica, enquanto um terceiro personagem, vindo do futuro,
busca reunir evidências do racismo e da opressão sofrida pelos protagonistas para uma reparação histórica. Com um enredo que reflete as marcas do racismo institucional e da segregação urbana, o filme ele destaca a resiliência e a resistência das comunidades marginalizadas frente a um sistema opressor. Luísa, como que você enxerga essa conexão? Excelente comparação. Em Branco Sai, Preto Fica, assim como em Kindred, temos personagens que sofrem com um sistema opressor e racista. No filme, vemos uma abordagem mais futurística e distópica, mas que, ao mesmo tempo, revisita traumas históricos e sociais brasileiros. Ambos, o filme e o livro, trazem essa resistência frente ao apagamento e à brutalidade, cada um dentro de seu contexto. E não é só isso, ambos os protagonistas enfrentam dificuldades que exigem uma força quase sobre-humana para sobreviver e resistir. Seja pela imposição de um sistema escravocrata, em Kindred, seja pela violência policial e o racismo estrutural, em Branco Sai, Preto Fica. Isso mostra como a luta por identidade e dignidade é universal. A obra nos mostra o cotidiano escravista e a protagonista, através da viagem no tempo, é obrigada a vivenciar na pele os horrores da escravidão. A personagem Dana, em uma das suas falas na obra, diz que, abre aspas, já tinha visto pessoas serem surradas na televisão e nos filmes, já tinha visto sangue falso nas costas delas e ouvido gritos bem ensaiados, mas não havia ficado perto e sentido o cheiro do suor nem as súplicas e orações das pessoas humilhadas diante de suas famílias e de si mesmas. Fecha aspas. Diante disso, algo que podemos extrair dessa obra é o fato de que até hoje é negligenciada a questão do racismo e do que foi a escravidão. E a Dana, apesar de ser negra, não tinha noção da dimensão do sofrimento que os seus antepassados viveram. Essa é uma das principais obras de Octavia Butler, que veio revolucionar a literatura de ficção científica, evidenciando o protagonismo negro e narrando as histórias sobre a perspectiva do oprimido. Inclusive, para aqueles que se encantam com a profundidade e a força de Kindred, Laços de Sangue, vale explorar outras obras de Octavia Butler, que também abordam questões de resistência, identidade e poder. A série Parábola, Parable of the Sower and Parable of the Talent, que traduzindo para o português é a Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos, apresenta um futuro distópico, no qual uma jovem negra luta para sobreviver em um mundo devastado, enquanto busca construir uma nova visão de comunidade e espiritualidade. E também recomendamos a trilogia Xenogênese, com os livros Downe, Adulthood, Rites e Imago, que tiveram os títulos traduzidos em português da seguinte forma: Livro 1, Despertar, Livro 2, Ritos de Passagem, e o livro 3, que permaneceu com o nome de Imago. Eles utilizam elementos de ficção científica para discutir a convivência entre espécies, a adaptação e a sobrevivência diante de mudanças radicais. Em todas suas obras, Butler desafia seus leitores a refletir sobre as estruturas sociais, o impacto das opressões e a força transformadora da resiliência humana, consolidando seu legado como uma das vozes mais importantes da literatura mundial. Nós agradecemos a todos que nos escutaram até o final desse episódio e gostaríamos também de agradecer à Embaixada dos Estados Unidos por apoiar esse projeto em comemoração ao bicentenário aniversário de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Não percam o próximo episódio. Até mais!